Paz, Senhor, a todos, boa noite. Glória a Deus, aleluia. Mais um culto de Santa Ceia. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, Pai. Porque essa noite é uma noite especial, Pai, onde nós trazemos à memória, Pai, a tua morte e a tua ressurreição até que o Senhor volte, Pai. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso na tua presença. Fala conosco, Senhor. Visita a nossa casa. Visita os nossos filhos, a nossa família, Senhor, porque sobre nós há uma promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai, e nós não abrimos mão, Senhor, dessa promessa, Pai. Por isso nós queremos apresentar nesse culto tão especial de Santa Ceia toda a nossa família, a nossa parentela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 22, muito interessante a parábola que nós vamos estudar hoje. É uma sequência da pregação do presbítero João. Peguei o caminho andando, onde ele explicou, preparou o caminho semana passada, e hoje eu quero dar continuidade. Mateus capítulo 22, eu vou ler do 1 até o 14. Aí depois a gente vai fazendo pequenos comentários. Vamos lá. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Jesus aqui, ele está ensinando o povo com parábolas, porque muitos tinham perguntado para ele como que era o reino do céu, como que era acompanhar ele, como que seria, né? E o Senhor, a resposta dele é o versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a boda do teu filho, casamento. 3: e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois encevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Quer dizer, o churrasco estava pronto. Estava tudo preparado, a mesa estava posta. Cadê o povo? Havia se convidado. O próprio Senhor manda chamar e ainda diz: olha, está tudo pronto, é só vir. Versículo 5: porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou e, enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9, Mateus 22, 9. E depois, a saída dos caminhos, e convidai as bodas a todos os que encontrarem no caminho. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. Ele disse: amigo, como entraste aqui, não tendo essas vestes nupciais?
e ele emudeceu. Sabe por que que ele ficou mudo? Era um bode no meio das ovelhas. E o bode, quando ele abre a boca, o berro é diferente. Então, quando o Senhor pergunta, por que você não está com as vestes nupciais? Ele ficou quieto. Disse então o rei a seus servos: amarrai-o amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha ministrar sobre nós essa Sua parábola, a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós vamos entendendo aqui que nesta parábola, Jesus está ensinando sobre o reino. As pessoas, elas ouviam o ensino de Jesus, elas tinham sede, elas tinham esperança na promessa dada por Ele. Desde Abraão, Jesus vem trazendo a memória àquele povo. Jesus vai trazendo a lembrança das promessas de Deus. E aqui agora ele está ensinando para todos que perguntaram. Jesus, ele não fazia acepção de pessoa. Ele contava a história para todo mundo. Ele contava como é que era. E ele falava abertamente. E Jesus aqui, ele está ensinando aquele povo como se achegar a Deus. Aqui a figura do rei simboliza o próprio Deus Criador, o Pai. E já que muitos judeus haviam rejeitado o filho, porque essas bodas, elas foram preparadas primeiro para os judeus. Mas eles estavam muito ocupados. Não vou nesse casamento. E naquela época, quando havia um convite oficial e a pessoa rejeitasse, era uma afronta para o rei. E aqui as pessoas não fazem questão. E quando nós trazemos a nossa realidade de hoje, nós aprendemos que Jesus é o noivo e a igreja, ela é a noiva. E no grande dia, quando o Senhor voltar, Ele vai fazer essa grande festa. E ali haverá separação dos convidados, daqueles que foram até chamados, mas não aceitaram, não quiseram se comprometer. Havia coisas mais importantes para fazer do que reunir a mesa do Senhor. E aqui nós vamos entendendo que Jesus ensina como chegar ao reino. E ele vai contando essa história para que todos entendessem. E ele vai usar aí essa festa de bodas, de casamento, porque era um costume do povo judeu. Eles sabiam como funcionava um casamento na cultura deles. E Jesus, ele sempre foi muito didático. Jesus sempre ensinou o povo, trazendo a realidade para eles, daquilo que eles vivenciavam todo dia. E aqui agora, nós vamos entender que ele fala daquela tradição. Na tradição do casamento, nós já falamos ali até, já pregamos sobre as 10 virgens, onde existe toda uma preparação para o casamento. E aí, o Senhor está ensinando que muitos rejeitaram. E ainda que o pessoal estava entendendo, muitos não aceitaram participar da boda, porque tinham outras prioridades. Talvez hoje seja um dia para a gente pensar um pouco nisso, na palavra prioridade, na palavra que o Senhor tem chamado, mas o Senhor chama nós todo dia, sim. O Senhor nos convida o tempo todo, porque Ele nos ama tanto e Ele nos quer com Ele. Mas muitos de nós têm outras prioridades. Mateus 22, do 1 ao 6, ele explica aqui que o noivo, ele vem de encontro à noiva, o pai prepara a festa.
É o pai que prepara a festa. A noiva, ela tem que estar pronta e esperando. Casamento judaico é assim, a noiva, ela espera o noivo. Quem entra é o noivo, não é a noiva. Essa cultura romana que traz o noivo de plantão esperando a noiva entrar. Mas na cultura judaica é o contrário. A noiva espera o noivo, assim como a igreja espera Cristo. E nós temos que estar de prontidão, colocando Ele em primeiro lugar. Ele é a nossa prioridade. E aqui Jesus vai ensinando, né, na celebração desse casamento, existia todo um convite, existia uma preparação. Tanto é tão importante a questão do casamento, do relacionamento do noivo e da noiva, que o primeiro milagre que Jesus faz é nas bodas de Caná. Então nós vamos entendendo a importância dessa parábola aqui, né? Ele vai transformando água em vinho, está lá em João 2, depois você pode pesquisar. E aqui nós vamos entendendo no versículo 3 e 4, que houve um convite. Aqui na parábola diz que o rei manda seus servos fazer o convite. Quer dizer que Deus manda os profetas. Mas eles não quiseram. Eles tinham tantas coisas para fazer que eles mataram os profetas. Quem já leu o livro de Jeremias? Jeremias, tanto que ele ia avisar o povo, batiam nele, machucavam ele, prendiam ele, jogaram ele até no poço. Mas não quiseram ouvir o que ele tinha para falar. Então aqui quando o Senhor diz assim, no versículo 3 e 4, houve um convite, porém os servos foram rejeitados, porque a ocupação do mundo, no versículo 5, era mais importante aos olhos deles. Não, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou não. Estou muito ocupado, eu tenho muita coisa. Ixi, eu tenho gado para vender, eu tenho coisa para fazer, eu tenho que trabalhar. Eu tenho e rejeitam. Não deram importância para aquele convite. Não deram importância para aquele chamado. A mesa estava posta. O banquete estava pronto. E insistiram em não ir. Deram de ombro. Vocês sabiam que a maioria do povo de Israel ainda não aceitaram Jesus como Salvador? Ainda não. E aí o que o rei faz? Como não se importaram, ele diz, olha, vai para as ruas, vai para os valados, os becos, vai e chama quem você encontrar, seja bom, seja mal, chama. E esse pedaço aqui, nós vamos trazer para a nossa realidade. Nós não somos judeus direto, nós não somos descendentes direto, mas nós somos o povo gentil que creu e recebeu a palavra. Agora, esse convite que o Senhor está fazendo, você está levando ele a sério? Ou será que temos tantas preocupações lá fora com o mundo e nós esquecemos do convite principal? Sabe? Aqui o Senhor fala que muitos que estavam na rua, sendo bom, sendo mal, eles deixaram todas as coisas e ouviram o convite do rei. Então o rei, ele tinha um segundo plano. O rei, ele não deixou aquela comida estragar. Ele não deixou o plano dele não acontecer. Olha, a comida está pronta, o churrasco está pronto aí, a mesa está posta. Não vieram? Então vamos chamar outro povo. E daquele povo que estava lá, bons e maus, eles começam a chegar nesse lugar da festa.
Mas como eu disse para vocês, havia um costume. Ninguém poderia entrar numa casa de festa, ainda mais de uma boda, sujo, com uma roupa qualquer. Existia uma roupa adequada. E esse pai já havia preparado essa roupa. E essas pessoas que se achegaram naquele lugar, com certeza, antes de entrarem, seja bem-vindo, irmã, antes de entrarem na festa, aleluia, antes de entrarem na festa, eles com certeza tomaram banho, com certeza eles foram recebidos com vestes novas, com certeza o Senhor deu ali, aquele rei deu calçado novo para aquelas pessoas. Elas foram preparadas para participar daquelas bodas. Aleluia, glória a Deus. Então, muitos ali que haviam maltratado os servos, agora eles vão para a rua. Quem lembra também de um dos servos do Senhor, João Batista, que anunciava aonde estava o pecado, confrontava o pecado, e ele também foi morto. O Senhor estava fazendo todas essas coisas, trazendo à memória o que havia dentro daquela história das bodas. Aqui no versículo 7, 8 até o 9 de Mateus 22, vai dizer que o rei, ele exterminou todos aqueles malfeitores, aquele povo que havia rejeitado o convite. Diz que ele mandou chamar o exército, e depois ele, de ter mandado as tropas dele também, ele faz esse convite, e todos, diga todos, todos receberam o convite do rei. Todos podiam participar da mesa do rei. Aleluia, glória a Deus. E a condição era de estar limpo, arrumado. O filho pródigo, ele anda em vários lugares, ele come até com os porcos, mas quando ele decide voltar para a casa do pai, ele é lavado, ele recebe roupa nova, ele recebe um anel no dedo, ele recebe um calçado, porque ali o Senhor está restituindo a dignidade dele. Aleluia. Glória a Deus. E agora nessas bodas, essas pessoas que foram convidadas nos caminhos, nas ruas, a palavra diz bons e maus. Ei, aleluia. O Senhor vai fazer o quê? Vai dar vestes novas. Vestes novas. Aleluia. O Senhor nos achou um dia também cheios de pecado, cheios de imundície. E o Senhor nos recebeu como éramos. O Senhor nos lavou, nos deu veste nova. Ah, Senhor, obrigado por esse momento tão especial. Mas no meio daquela igreja, no meio daquela congregação, no meio daquela festa, daquele banquete, havia um que tinha entrado, mas não tinha lavado as suas vestes. A palavra de Deus diz que o próprio Deus lavou com o sangue do Cordeiro e nos tornou mais alvo que a neve. Cantamos agora há pouco. Alvos mais que a neve. E no meio ali daquelas bodas, todos entraram, participaram, cearam, mas o próprio rei vê alguém que não estava com a vestes adequada. E o Senhor pergunta, por que você não está com a roupa adequada? Amados, não adianta a gente vir para a igreja com um coraçãozinho peludo. Não adianta a gente vir para a igreja, eu já fui no culto, já paguei aí a minha penitência. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem é a ovelha do pasto dele. Ele diz, a minha ovelha ouve a minha voz e me segue. Então hoje nós temos que entender o que é a prioridade do convite do Senhor. Aqui o Senhor Jesus ensina através dessas bodas que o rei prepara o banquete, convida primeiro os amigos, os conhecidos, mas eles tinham tanta ocupação
Olha, eu tenho trabalho, eu tenho gado para vender, eu tenho terra para vender, eu não vou não. E o Senhor fica indignado, ele diz, olha, o sacrifício já foi feito, o animal está morto, o sangue já foi derramado. E assim é o convite do Senhor para nós hoje. Ele já morreu na cruz. Agora a nós cabe aceitar ou não esse convite. Para participar no reino de Deus, eu preciso aceitar o convite do rei. Fica aqui hoje uma grande reflexão para nós. Porque não há nada oculto que não seja revelado. Aquele homem não tinha veste nupcial, mas ele poderia dizer, Senhor, eu cheguei atrasado, mas eu estou aqui, eu quero um banho, eu quero ser lavado. Não, ele ficou mudo. Porque bode, quando berra na meio da ovelha, é diferente, é estridente. O Senhor, ele ensina em várias parábolas a separação do joio e do trigo. Ele ainda diz, deixa crescer junto. Mas no grande dia o joio será tirado do meio do povo. E assim também é esse homem que não tem as vestes lavadas, não tem a roupa apropriada, o coração ainda está lá fora. Só foi naquela festa porque tinha comida, mas não entendeu o convite, não entendeu o sacrifício. Sabe, amados? O Senhor também tem um convite para nós hoje. Ele também tem esse banquete hoje. Nós temos a mesa posta. Se você já é batizado, você já é apto para a ceia, hoje você vai banquetear com o Senhor. Até que Ele venha, porque Ele diz fazer isso em memória de mim, para que nós possamos lembrar desse sacrifício, desse sangue que foi derramado. Mas para que nós possamos tomar ceia, nós temos que passar limpo o nosso coração. E não é pedir perdão e fazer amanhã de novo, pedir perdão e fazer de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é eu errar, cair, levantar e nunca mais fazer. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor conhece as nossas vestes. E Ele te convida para esse banquete. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de lavar as vestes no arrependimento, na renúncia, em dar prioridade ao convite do rei do que as coisas que estão lá fora. Tem tanta coisa lá fora que é atrativo, chama atenção, tem tanta ocupação mesmo. Mas só um convite importa. Só um convite importa. É estar na casa do Pai. É estar no meio do banquete com o Senhor. Porque no dia que Ele voltar, Ele conhece a noiva dele. A noiva dele não é nécia. A noiva dele tem azeite. E a boda, o casamento tem azeite. Amém? Ei, Jesus. Glória a Deus. Não queira ir para um lugar onde há trevas. Porque a leitura termina assim. Mateus 22... no versículo 13, disse então o rei aos servos, amarre o pé e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O Senhor chama todos, bons e maus, cada um na sua caminhada, cada um no seu crescimento espiritual. E o Senhor está dizendo, as minhas ovelhas que o Pai me deu, nenhuma delas se perderá. Então vamos continuar caminhando firme no Senhor. Faça a sua escolha certa. O fato de você estar aqui hoje, recebendo, ouvindo essa pregação, já demonstra que o seu coração fez a escolha certa. Ah, Jesus. Não queira ir para esse lugar de trevas, onde há choro e ranger de dente. Hoje é dia de Santa Ceia. Então começa agora a ir visitar seu coração. Se há algo ainda que te prende, se há algo ainda que possa te impedir de sentar
a mesa do rei, de participar desse banquete, comece aí com o seu coração aí, só você e o Senhor, entrega tudo a Ele. Diz: Senhor, eu ando caminhando em muitos lugares, mas o meu lugar é estar contigo, Senhor. Pai, que nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o nosso ouvido esteja atento, Senhor, para ouvir o Teu chamado, para ouvir o Teu convite, Pai. Senhor, sonda o nosso coração, o Senhor nos conhece. Ah, Pai, antes que qualquer palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe tudo. O Senhor que nos fez, o Senhor que nos formou e deu um projeto a nós. Mas cabe cada um de nós aceitar o convite do Rei. Se essa noite você ainda não entendeu, se você nunca declarou Jesus como seu Senhor, hoje é o dia. Hoje é o dia de tomar uma decisão e fazer a melhor escolha. Nós lemos nessa leitura de Mateus 12, as bodas, a festa do casamento. Ali o próprio rei foi rejeitado. O filho dele foi rejeitado. Mas por um breve momento, porque os que eram bons e maus aceitaram o convite e foram lavados pelo sangue de Jesus. Clama a Jesus agora nessa noite, que o Senhor Jesus venha ministrar no seu coração, que o Senhor Jesus venha agora trazer esse convite à tona no teu coração, para que realmente você aceite esse convite e sente à mesa com o Rei, que você comece a fazer essa nova caminhada com o Rei, porque no grande dia chegará que o Senhor vai voltar. O Senhor está às portas e aqueles que aceitaram o convite se hará com Ele. Espírito Santo de Deus, vai ministrando sobre tua igreja, Pai. Senhor, hoje é um dia especial, porque hoje nós vamos relembrar a tua morte e a tua ressurreição. Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem se preparado, o Senhor se sacrificou por nós, ó Deus. Ah, Paizinho Santo, que o teu filho, a morte dele não seja em vão na nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser, Pai, como aquele que estava do lado dele no dia da sua morte, que diz: Senhor, lembra do teu servo, lembra de mim no teu reino. E a resposta do Senhor é: ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu quero convidar o louvor para subir. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos ministrar a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé para nós adorarmos ao Senhor. E você que está apto à ceia, nós vamos começar a distribuir a Santa Ceia, para que você participe desse banquete do Senhor. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo, vai ministrando agora. Enquanto o louvor se prepara, vá você aí falando com o Senhor, entregando toda a sua vida a Deus. Vai passando a limpo a sua vida nesse momento. E fale ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me ajuda. Eu quero permanecer firme na tua presença, Senhor. Eu quero comer do pão e do vinho, mas não em